E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O ambiente no Flamengo começa a mudar de temperatura, e cada dia que passa novos nomes surgem como potenciais reforços, e até possíveis saídas, para a temporada de 2026. Embora a próxima janela ainda esteja distante, os bastidores já fervem, e o clima é de atenção máxima entre torcedores e dirigentes. O trabalho é intenso, e nada poderá avançar sem uma peça-chave, a permanência do técnico Felipe Luiz, cuja renovação se tornou prioridade absoluta no Ninho do Urubu. Enquanto a janela segue oficialmente fechada até janeiro de 2026, rumores começam a se espalhar com força. E, nesse cenário, algumas situações chamam a atenção. Uma delas envolve De La Cruz, que apesar de ter contrato até o fim de 2028, ainda não tem sua continuidade totalmente garantida. O clube monitora atentamente o rendimento do uruguaio, sobretudo diante do atual custo-benefício considerado abaixo do ideal. Porém, o clima de incerteza não para por aí. Outro nome que merece observação é o de Gonzalo Plata. Segundo informações recentes divulgadas por Vene Casagrande, o Flamengo não estaria disposto a realizar um grande esforço para mantê-lo em 2026. Isso não significa, no entanto, que exista negociação em curso para sua saída. Tudo permanece em aberto e dependerá do planejamento que será traçado quando a temporada se encerrar, especialmente se Felipe Luiz seguir no comando. O que se percebe é que o clube está agindo com extremo cuidado. Há consciência de que qualquer decisão precipitada pode interferir diretamente no desempenho do time em um momento crítico da temporada. Por isso, reforços e saídas só serão discutidos com profundidade após o fim das competições mais importantes do ano, quando o Flamengo poderá, enfim, reorganizar suas estratégias para o próximo ciclo. Enquanto isso, uma certeza paira sobre os bastidores: o foco imediato da diretoria é a renovação de Felipe Luiz. O próprio clube, por meio dos departamentos liderados por BAP e José Boto, confirma que as conversas estão em andamento. Com o Flamengo disputando simultaneamente o título do Brasileirão e da Libertadores, qualquer definição maior só virá após esse período decisivo, e isso alimenta ainda mais a expectativa sobre o futuro rubro-negro. Medida que as informações surgem de forma fragmentada, cresce a percepção de que o Flamengo prepara um movimento estratégico muito maior do que o público imagina. A ideia não é apenas ajustar o elenco, mas redesenhar estruturas inteiras visando 2026, construindo um time ainda mais competitivo e preparado para múltiplas frentes. Pessoas internas ao clube reforçam que existem decisões já mapeadas, apenas aguardando o momento certo para serem apresentadas à nação. Outro ponto que aumenta a curiosidade é o nível de sigilo adotado pela diretoria. Profissionais ligados ao departamento de futebol destacam que discussões importantes já ocorrem desde o início deste semestre, mas quase nada vaza. Essa postura levanta suspeitas de que nomes de impacto estejam na mira, tanto para fortalecer o setor ofensivo quanto para suprir eventuais saídas. Tudo indica que o torcedor pode ser surpreendido com anúncios inesperados logo após o fim da temporada. Além disso, o comportamento recente da cúpula rubro-negra demonstra que o clube pretende agir com mais agressividade no mercado internacional. A avaliação é de que o Flamengo precisa se antecipar a concorrentes sul-americanos e europeus, garantindo negociações antes da abertura oficial da janela. Essa estratégia pode explicar o monitoramento discreto sobre atletas como De La Cruz e Gonzalo Plata, avaliando cenários positivos e negativos para o elenco. Por fim, o ponto que mais intriga a torcida é a sensação de que algo grande depende diretamente da permanência de Felipe Luiz. Internamente, há quem diga que um novo ciclo só será validado caso o treinador aceite estender seu vínculo. Isso reforça a impressão de que o clube prepara um projeto ambicioso, com mudanças profundas e metas ousadas, que só serão reveladas após o desfecho das competições atuais. Até lá, resta ao torcedor acompanhar cada atualização, pois qualquer detalhe pode ser o prenúncio de uma revolução rubro-negra. Agora, nação rubro-negra, é a sua vez de entrar no debate. O que vocês acham dessa movimentação antecipada do Flamengo para 2026?
Vocês acreditam que o planejamento está no caminho certo ou sentem que o clube deveria ser mais agressivo na definição de futuras contratações e possíveis saídas? A opinião da torcida sempre influencia o clima no clube, e esse momento de bastidores é crucial. E quanto ao futuro de La Cruz? Acha que o uruguaio ainda merece uma sequência mais longa, mesmo com avaliações internas indicando um custo-benefício abaixo do esperado? Ou vocês entendem que talvez seja o momento de abrir espaço para novos nomes no meio-campo? A torcida sempre tem uma leitura emocional e técnica que muitas vezes antecipa decisões importantes dentro do clube. Sobre Gonzalo Plata, o que a nação pensa? Deve continuar e ganhar mais protagonismo em 2026, ou o Flamengo estaria certo em não se comprometer tanto com uma permanência a longo prazo? Cada torcedor possui uma visão diferente sobre o impacto dele no elenco, e essa diversidade de opiniões é justamente o que torna a discussão tão rica. Por fim, queremos saber de você: a renovação de Felipe Luís deve ser tratada como prioridade máxima? O treinador merece comandar o ciclo de 2026, ou o clube deveria considerar alternativas antes de bater o martelo? A voz da torcida é fundamental, e o momento é perfeito para você deixar seu ponto de vista. O que a nação rubro-negra faria se estivesse no lugar da diretoria? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A declaração explosiva de Bruno Henrique provocou um verdadeiro terremoto interno no Flamengo. O atacante, conhecido por seu perfil reservado e pela liderança silenciosa dentro do vestiário, surpreendeu ao adotar um tom firme e direto ao comentar sobre a possível volta de um nome ainda mantido em sigilo pela diretoria. A fala, reproduzida por pessoas próximas ao elenco, caiu como uma bomba no ninho do urubu e abriu espaço para especulações que cresceram rapidamente entre torcedores e setores da imprensa. Segundo informações de bastidores, a preocupação de Bruno Henrique estaria ligada diretamente ao ambiente interno do grupo. O jogador acredita que a retomada desse personagem, cuja identidade segue cercada de mistério, poderia gerar conflitos, desmotivação e até desequilíbrio nas relações do elenco. A fala sugere que o retorno não seria visto como uma simples reintegração, mas sim como um risco potencial à estabilidade construída durante a atual temporada. Fontes internas revelam que essa possível volta está sendo discutida em setores estratégicos do clube, com opiniões divididas. Enquanto alguns dirigentes enxergam o retorno como uma oportunidade esportiva, parte do elenco demonstra receio, alegando que o clima de harmonia pode ser comprometido. A postura de Bruno Henrique deixa claro que o tema não apenas existe, mas é muito mais delicado do que se imaginava, indicando que o atacante decidiu falar porque acredita que a diretoria precisa ouvir o lado dos jogadores. A repercussão da frase foi imediata. Nas redes sociais, torcedores já começaram a especular nomes, debater potenciais impactos e questionar se a diretoria está, de fato, alinhada com o elenco. O episódio reacende discussões sobre gestão, ambiente interno e decisões que podem influenciar diretamente o desempenho do time em 2026, ano que promete fortes movimentações no elenco rubro-negro. Diante da repercussão, a expectativa agora se volta para uma possível resposta da diretoria e para o posicionamento de outros líderes do elenco. A fala de Bruno Henrique não apenas expôs um incômodo interno, mas escancarou uma tensão que pode crescer ainda mais nas próximas semanas. A dúvida que ecoa pela Gávea é clara: o Flamengo arriscará a harmonia do grupo em nome de um retorno que ameaça dividir opiniões e mexer profundamente com os bastidores? Bruno Henrique sempre foi reconhecido por sua personalidade competitiva e pela maneira intensa como vive o futebol. Dentro e fora de campo, ele demonstra uma postura de liderança natural, capaz de contagiar companheiros e mobilizar o grupo nos momentos de maior pressão. Sua fala firme, como a que veio à tona recentemente, não é fruto de impulsividade, mas sim de um profundo compromisso com a saúde do elenco e com a busca incessante por conquistas. Além disso, o camisa 27 combina humildade com uma confiança inabalável, características que o transformam em um dos pilares emocionais do vestiário rubro-negro. Quando o time atravessa fases delicadas, é comum vê-lo chamando a responsabilidade, incentivando os mais jovens e mantendo o foco coletivo.
Essa capacidade de unir diferentes personalidades do elenco é uma arma valiosa em temporadas longas e decisivas. Dentro de campo, sua contribuição vai muito além da qualidade técnica. Bruno Henrique é conhecido por ser um jogador decisivo, que aparece justamente nos momentos em que a pressão atinge o auge. Sua velocidade, força física e leitura de jogo já foram determinantes para o Flamengo erguer títulos expressivos nos últimos anos, e sua continuidade no elenco mantém viva a esperança da nação de conquistar novos troféus. Por fim, sua mentalidade vencedora é algo que não pode ser medido apenas em números. Bruno Henrique inspira, cobra, orienta e motiva, elementos indispensáveis para qualquer equipe que almeja ser campeã. Sua capacidade de elevar o nível do elenco, de manter o grupo unido e de enfrentar desafios com coragem faz dele uma peça fundamental no projeto rubro-negro para levantar taças importantes no futuro próximo. A nação rubro-negra acredita que Bruno Henrique fez certo ao abrir o jogo e expor sua preocupação com o ambiente interno? Muitos torcedores já começam a discutir se o camisa 27 apenas verbalizou aquilo que parte do elenco pensa, mas que ninguém tinha coragem de dizer. E você, concorda com essa postura mais firme do atacante? Outro ponto que mobiliza os flamenguistas é qual seria o impacto dessa possível volta no grupo. A torcida acredita realmente que o retorno desse nome misterioso poderia causar uma ruptura no vestiário ou acha que o elenco tem maturidade suficiente para lidar com qualquer situação? A opinião da nação é fundamental para entender o tamanho desse problema dentro do clube. Muitos torcedores também questionam se a diretoria deveria levar em consideração a fala de Bruno Henrique antes de tomar qualquer decisão. Afinal, um dos líderes do elenco demonstrou preocupação clara com o futuro do time. Você acha que a diretoria deve ouvir mais os jogadores antes de anunciar reforços ou retornos? E por fim, fica a grande pergunta que está ecoando entre os rubro-negros: a possível volta desse personagem seria positiva ou negativa para o Flamengo em 2026? A torcida deve apoiar a permanência de Bruno Henrique como voz ativa no elenco? Deixe sua opinião, Mengão querido, a voz da arquibancada faz toda a diferença nos momentos decisivos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.